1950 ou 7-1 Alemanha? Hoje é muito pior, né? Muito pior. 50, uma derrota circunstancial, né? Acontece. Pertence ao futebol, né? Agora 7-1 também pertence ao futebol, mas é uma aberração. Eu acho que esse jogo de hoje, da maneira mais dura, ele proporciona ao futebol brasileiro um outro choque de realidade. Tivemos alguns. Tivemos um no final da Copa de 98, quando o Brasil contra a França se mostrou um time muito desorganizado, como foi durante toda a Copa, aos trancos e barrancos avançando, e depois ficou apoiado na história do problema do Ronaldo. Isso serviu de cortina de fumaça, né? Aliás, adoram cortinas de fumaça, diga-se de passagem, para que se escondesse um pouco a disparidade dos times como time, como trabalho de técnico conjunto. O Zagallo já era um técnico superado. Isso se repete agora com o Luiz Felipe Scolari, um técnico, para mim, tão superado quanto o Zagallo era naquela ocasião, e os seus pares também. O Tortosa não vou nem citar porque é um auxiliar, mas o Parreira. O Parreira estava até aposentado, de repente renasce das cinzas, né, para protagonizar mais um papelão em Copa do Mundo. O técnico que foi também eliminado na fase de grupos, na Copa passada com a África do Sul, algo inédito, e que já foi demitido durante uma Copa na Arábia Saudita, se não falha a memória. Mas acho que é a oportunidade de nós estabelecermos um outro patamar de cobrança com relação não só a dirigentes, que de fato, como eu disse, Trajano, são muito ruins e têm responsabilidade nisso, mas também dos técnicos. Eu concordo plenamente com o que disse Trajano com relação à condição de trabalho que foi apresentada. Uma coisa é você ter dirigentes que não são bons para o futebol brasileiro, para a estrutura do futebol, para os clubes, para os campeonatos, para a formação de novos jogadores. Ok, isso acho que é indiscutível até. A outra é a seleção brasileira. Você é o técnico, você traz seus pares, você tem um CT reformado, você escolhe quem você quiser, você tem um cardápio de jogadores brasileiros para escolher, é um belo cardápio, né? É sempre bom frisar isso. Tem um período de trabalho razoável para poder montar essa seleção. Não pega a terra arrasada, porque o técnico anterior fez todo o trabalho de peneira para entregar essa comissão técnica, tanto que a base dos convocados era do Mano Menezes. E a seleção brasileira, ela viveu durante um ano uma fantasia de uma tarde maravilhosa contra a Espanha. Depois de uma Copa das Confederações de altos e baixos, um torneio que o Brasil ganhou as 3 últimas edições e fracassou nas 3 Copas. Nessa chegou até a... Está mais do que claro que Copa das Confederações é um engano que eu gosto, não serve para nada, só para enganar, para iludir quem quer ser iludido. E hoje, acho que no jogo de hoje, quando a escalação foi apresentada, para mim foi um choque. Eu fiquei assustado. Falei, o que ele está imaginando colocando o Bernard? Parecia uma criança jogando no meio dos adultos. Dava até pena. E a Alemanha o que fez? A Alemanha, nos primeiros movimentos, ela esperou o Brasil. Faça o seu jogo. O Brasil tentou fazer, cercou a área, mas antes mesmo do primeiro gol, o Miller já finalizou no traseiro do Toni Kroos, sozinho dentro da grande área. E aquilo já falei, peraí, o cara está chutando sozinho no começo do jogo, dentro da área. E essa situação se repetiu várias e várias vezes e o placar foi construído no ritmo de coletivo a pronto para a final, né? Parecia aquele coletivo para preparar para um jogo importante. Contra o Sub-17. Contra o Sub-17. Foi um passeio, acho que muito em função de um time muito mal montado, de um trabalho muito ruim. E acho impressionante que depois na coletiva o Felipão não admita isso. Minimize seus próprios erros. É uma impressão que não tinha sido goleado, né? Eu acho, não, parece que foi uma derrota normal, não foi. 2-1, o Brasil 3-1. foi muito mal estruturado, muito mal escalado, totalmente despreparado para enfrentar um adversário que sabia se era um adversário poderoso e foi presa fácil como não poderia ser. O Brasil tem bons jogadores, o Brasil tem uma camisa que pesa, o Brasil jogou em casa, a torcida do lado, não poderia ser. É inadmissível que o Brasil se apresente dessa maneira num jogo como esse. Eu não consigo engolir essa. Inadmissível. Foi um vexame, é verdade, mas um vexame com explicações. E as explicações acho que passam por aí. E com relação até ao que o Paulo falou, de um congresso, tudo, eu acho essas ideias até interessantes, mas dependendo de quem participa. Porque para reunir esses técnicos que vão ficar lá ditando regra e não admitindo sua própria incapacidade, não vai adiantar nada. Eles já fazem o congresso deles lá, tem aqueles eventos que eles fazem no final do ano no Rio de Janeiro. Organizado pelo Parreira. Não sai nada dali. O que sai de importante dali? O que aconteceu? De vez em quando vem um convidado internacional que faz um brilhareco, o pessoal dá entrevista e tal, o cara dá entrevista e todo mundo elogia. Mas o que sai dali? Vamos reunir quem? O Muricy Ramalho, o Parreira, o Zagallo, o Mano Menezes, o Vanderlei Luxemburgo. Eles vão dizer o que vai mudar no futebol brasileiro? Eles não vão mudar nada, gente. Eles não vão mudar nada. Então, o que nós precisamos aqui é ser críticos com relação ao futebol brasileiro de cabo a rabo. E é importante frisar que Parreira e Felipão, homens feitos, me parece que independentes, acho que eles não precisam desses empregos, conseguem habitar o mesmo ambiente ali dos dirigentes da CBF com muita fluência, com muita naturalidade. A imagem, para mim, mais chocante é o aniversário do Marinho e o Luiz Felipe Scolari entregando, no dia do aniversário de presente, a lista de convocados.
num vídeo colocado pela CBF TV e que depois foi exibido pelas televisões, pelos sites e tudo mais. Então, eles se juntaram. São sócios no desastre. Cartolas e comissão técnica. E acho que os jogadores têm, claro, parcela de culpa também, mas acho que são menos culpados nesse contexto todo. Acho até que os jogadores demonstraram caráter, muitos deles, lutaram, mas um time desorganizado desse não tem jeito. Nenhum jogador de futebol consegue praticar um bom futebol, ser competitivo num time desorganizado. E o Brasil hoje foi uma bagunça, uma grande bagunça, por conta do desconhecimento do adversário e do desconhecimento do que é o futebol hoje. Eu peguei aqui uma frase aqui do Felipão, dada numa entrevista no ano passado, até separei. Eu pus esse vídeo no meu blog para não parecer que é invenção minha, né? Depois alguém vai dizer que estou viajando. Ele falando sobre futebol, montagem da equipe, não tem tanta diferença. O futebol não muda muito. O futebol muda muito. Os alemães mudaram o futebol deles, como foi dito pelo Wenzel há pouco no bate-bola, lembrando toda a trajetória depois da final de 2002. Mas só que nesses países as coisas acontecem de outra forma. Essas sociedades são diferentes das nossas. Então a gente precisa mudar isso, cobrar e deixar de lado a pachequice que atrapalha tanto a seleção brasileira quando ela vai para campo. Né? Porque é sempre aquela coisa que o Trajano falou. Se você aponta um defeito, se você constata que tem um problema, você não é brasileiro, você não é patriota, você é achincalhado, você vira o Zúñiga da vez e os caras descem além em você, não conseguem tolerar uma opinião diferente. Então é importante que todo mundo, especialmente os valentões da internet, ponham a mão na consciência nesse momento e vejam no que foi parar o futebol brasileiro. É uma grande oportunidade. Tivemos uma em 98, temos uma outra agora, e nesse meio do caminho, um outro choque de realidade foi Santos e Barcelona na final do Mundial da FIFA, quando o Barça meteu 4-0 e foi piedoso. A Alemanha nem tanto, foi até os 7 e foi barato. O Brasil consegue produzir tanto jogador bom que mesmo com um técnico ruim, o Brasil consegue fazer campanha de semifinal e de final. É um negócio extraordinário. Incrível. É extraordinário. Se tivesse a seleção brasileira um bom comando técnico, sempre, seria sempre muito mais competitivo. Talvez que seja o que acontece com a Alemanha, que é muito regular, chegando, não ganha tanto título, mas chega sempre, porque eles conseguem ter organização. Claro. Então, mesmo com a seleção tecnicamente ruim, como a de 2002, eles foram até a final. E naquele jogo, quando estava 0-0, deram trabalho. A CBF é um exemplo para o Brasil que deu certo. Parreira, antes do Mundial. É só olhar o time que temos. Temos a zaga mais cara do mundo, temos jogadores experientes com qualidade, respeitados no futebol internacional, jogamos em casa, somos favoritos sim. Parreira na primeira entrevista depois da apresentação do Brasil. Aí, mais adiante, já um mês depois, mais de um mês depois, aquelas declarações do Parreira foram espetaculares. Luiz Felipe Scolari se referindo a essas declarações do Parreira, dizendo que o Brasil era favorito, tudo mais. Agora, recentemente, em coletivo. E agora, o que o Trajano lembrou agora há pouco, é muito boa também, né? Que demonstra até uma certa arrogância do senhor Scolari. Gostou, não gostou, vai para o inferno. Olha só que coisa que nós tivemos que ouvir, né? Desse senhor que protagoniza os 7-1 humilhantes da seleção brasileira. Gostou, amigos? Gostou. Não gostou, vai para o inferno. Então vai todo mundo para o inferno, que acho que ninguém gostou do 7-1. Ou tem alguém que gostou do 7-1? Essas frases arrogantes, prepotentes, têm que ser lembradas nessa hora. Tem que ser lembrado nessa hora, porque é muito fácil você estar na crista da onda, porque quer ganhar a Copa das Confederações, e você não aceitar uma crítica, você se recusar da entrevista para veículo que te critica, você só ficar perto daqueles que você acha que são seus amigos, e quando chega na hora que perde, ainda fala o seguinte, falou hoje, eu fiz aquilo que eu achei, que eu acho que era o mais correto e o melhor. Ou seja, nem a humildade para admitir que foi uma porcaria a montagem da equipe e resultou num 7-1 humilhante, ele teve. Então, acho que o Luiz Felipe Scolari é o grande vilão, sim, dessa Copa do Mundo. Não vamos procurar um Barbosa. Para mim, o Barbosa é ele. Barbosa no sentido do vilão. Não que ele mereça ser comparado ao Barbosa, que o Barbosa foi injustiçado. O Felipão e sua trupe, os grandes vilões, que ficaram em cima de uma postura arrogante, porque ganharam um torneio que não vale nada, que é a Copa das Confederações, que o Dunga também ganhou, que o próprio Parreira ganhou, e não fora lugar nenhum na Copa do Mundo. E agora eu espero que essa página seja virada no futebol brasileiro. Que o estilo Felipão de jogar futebol seja definitivamente aposentado dos grandes clubes, da seleção, e que nós pensemos para frente. Funcionou, deu um título ao Brasil, palmas, legal, mas, como eu disse há pouco, a fila anda, as coisas mudam. E não dá para ficar vivendo desse passado, não. A gente tem que olhar para frente.